Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz hoje que eu estou com o Sávio aqui, um grande amigo que vai compartilhar muitas coisas boas quando se fala aí de RH na sua empresa do varejo. Então, eu já vou pedir para você começar a compartilhar com todo aquele pessoal do RH, compartilhar com seu amigo que gosta de RH, com os gestores de empresa, compartilhe. E para você que não se inscreveu no canal ainda, vai se inscrevendo aqui já. E para você que está no podcast escutando a gente, também nos comentários vai escrevendo para a gente aí, que nós temos muitas coisas para trocar informação. Para você que está nas redes sociais aí, nos comentários também pode fazer perguntas. Com certeza vai ser direcionado aqui, eu Sávio, para que possa responder para você. É uma super estreia estar aqui com você, sabe? E compartilhando várias ideias. Bom, Sávio, antes aí do Sávio, né, falar um pouquinho desse RH aqui, eu tenho que apresentar ele para você. Sávio Garrido aí, ele é psicólogo, ele é um cara que tem mais de 20 anos de gestão de pessoas e 10 anos implementando processo em várias empresas aí quando se fala do RH. E ele tem uma ferramenta que é fantástica, que tem revolucionado vários varejistas e você não pode ficar fora disso. Quando ele falou comigo, cara, com certeza, eu falei, nós temos que fazer um bate-papo do varejo, porque isso é a solução que muitos varejistas precisam. Então, para você aí, se inscreva já no canal, vai dando like para a gente aí, vai já entregando para um monte de gente aí, que nós vamos falar hoje um tema muito pertinente da dor de muitos de vocês varejistas aí. Sávio Garrido, obrigado por você ceder um pouquinho aí, né? Conceder um pouquinho do seu tempo para estar com a gente aqui, trocando essas ideias aqui. Eu sei do seu tempo, o tempo todo aí só viajando, conversando com essas empresas aí, tratando, né? Quando se fala do RH. E eu muito obrigado pela sua presença aqui, amigo. Pô, eu que agradeço, Ederson, um grande prazer estar aqui conversando contigo, com a sua audiência. E realmente, quando a gente vai falar dessas ideias que a gente preparou para conversar aqui hoje, são ideias que realmente vale a pena e que não pode ficar num circuito pequeno de conversa. Realmente a gente tem que compartilhar com o maior número possível de pessoas, porque isso tem a ver com positividade e com resultados, acima de tudo, né? Vale muito a pena. Cara, com certeza, cara. Quando se fala de resultado, então, dentro do varejo, é uma dor muito grande. Porque o que acontece, né, sabe? A gente percebe dentro do varejista aquela incógnita de produtividade, né? Será que eu sou produtivo? E a gente sabe que o varejo ainda tem que aprender muito sobre essa produtividade. E quando fala de profissionalismo, eu sempre comento, falo assim, cara, hoje dentro do mercado não se serve mais, não dá para entrar dentro do varejo uma empresa amadora. Precisa ser profissional. Tem outros bate-papos do varejo que eu converso com outros colegas aqui. A gente precisa ser mais profissional. E aí contempla muito esse tema que a gente vai falar aqui, né? Ou seja, quantas vezes a gente vê na empresa essa gestão amadora e essa gestão profissional? O quanto isso impacta no resultado que você falou aí que a gente precisa trazer. Faz sentido isso, né? Exato, exatamente. Quando a gente fala de gestão de pessoas e a gente traz esse conceito de gestão profissional de pessoas, Edson, muitas vezes eu tenho visto alguns empresários negligenciarem um pouquinho esse tema, né? Colocando ele em segundo plano. O que é, no meu modo de entender, um erro grave, porque se você tira as pessoas do seu negócio, o que sobra? Imagine qualquer negócio, tira as pessoas de lá. Então, o negócio é sobre pessoas. Pessoas é o centro de tudo, né? Então, é sobre pessoas, para pessoas, de pessoas para pessoas, com pessoas, através de pessoas. Então, é de gente que se trata. Quando você faz uma gestão profissional dessas pessoas, o resultado ele é inerente, ele acontece, ele é imediato, né? E o grande desafio é de mudar um pouquinho esse paradigma realmente dessa importância para a gestão profissional de pessoas. E se você me permitir um pequeno esclarecimento, qual a diferença? Por que eu digo assim, o que é profissional e o que é amador em gestão de pessoas? Né? Eu não, de maneira alguma, nunca na minha trajetória, eu desmereço o esforço que o empresário fez para chegar até onde chegou. Então, chegar dizendo que o que ele faz é amador, jamais. Né? Isso é um jeito da gente ficar aqui. Porque o cara, às vezes, construiu uma empresa, um negócio que muitos não conseguem.
E tá ali, quem sou eu para chegar e dizer se está certo ou errado? Não é disso que se trata. A questão é muito simples e muito prática. O que é que a gente chama de gestão profissional? É aquela gestão que se utiliza de técnicas, ferramentas replicáveis, ponderadas e testadas. E aí, então você faz ações conscientes de acordo para enfrentar as situações do dia a dia no que tange a gestão de pessoas. E quando eu faço ações conscientes, testadas, né? O que a gente chama de boas práticas, né? As boas práticas mostram que isso funciona, então eu faço isso de modo coordenado, técnico, utilizando algumas ferramentas, processualmente, ou seja, isso é um processo que se estabelece dentro da empresa. Então, eu digo que eu tenho uma gestão profissional. O outro lado, quando a gente fala que a gestão amadora, ela é geralmente feita com base em intuição, né? Com um aprendizado empírico, o que não é um problema em si, mas que tem alguns riscos. A gente corre o risco que, pela observação, ela nem sempre é um bom modelo de apreensão da realidade. Porque, por exemplo, se você for ver a observação nua e crua, se você olhar para o céu, o sol gira em torno da gente, não é? Com certeza. É isso que é a verdade que eu produzo. O sol é que gira em torno de mim, estou parado. Mas a gente sabe por outras técnicas e ferramentas e processos que a verdade é que a gente é que gira em torno do sol. Então, às vezes se dá também no dia a dia das empresas. A gente tem uma observação, mas parece verdade, mas não é. E aí é aí que isso é muito interessante, porque muitos varejistas que estão aqui, né, nos ouvindo e nos assistindo, com certeza tem esse embate, né? Porque, primeiro, por que eu vou investir no RH? Né? Geralmente o varejista, não, poxa, eu tenho que ter uma boa equipe de venda. Não, RH é uma coisa simples, eu vou ali, pego, contrato o cara, né? Manda o currículo. Tem um colega meu que fala, um parceiro nosso, né, que você até conhece como o Cogê. O que acontece? Ele fala assim, ó, deu sombra, eu contrato, né? Já deu sombra, eu já estou contratando. Ou seja, aquele currículo que chega para mim, eu contrato. Aquele currículo que chegou ali, eu já pego aqui. Uma indicação. Acontece mais no varejo. Você tem alguém para indicar aqui? O cara fala, eu estou precisando trabalhar, minha prima está precisando... Isso. Ou a mãe que chega ali, que é o cliente, falando, poxa, eu compro tanto de você aqui, você podia pegar o meu filho aqui para trabalhar aqui. Isso são modelos que a gente fala que né, e a gente expressa isso como amadorismo, porque nós entendemos a dificuldade de compreender, sabe? O varejo tem essa dificuldade de compreender qual a importância de um RH ali dentro daquela loja. E eu vou te falar mais. Ele pensa muito no custo disso. Porque isso é caro para ele. Ele olha e fala, cara, será que compensa? Eu mesmo posso falar com o funcionário aqui que eu vou contratar, eu mesmo posso, né, selecionar o currículo, vieram aqui vários para mim, aqui, pessoas que bateram na porta aqui. Então, esse custo, a gente percebe que ele sofre para caramba com ele. Né? Essa dimensão, Ederson, da contratação, por exemplo, você citou o exemplo da contratação, que é um dos 3 pilares, né, do que é, grosso modo, a ação do RH. Inclusive, a gente pode até falar rapidamente da diferença entre DP e RH, que é uma coisa que as pessoas... Legal, acho que sim. Basicamente, se trata o quê? De contratar de um jeito profissional, de um jeito técnico, né, com critérios, manter a força de trabalho também, da mesma forma, e, sobretudo, também desligar com rigor, com critério técnico. Porque são pontos sensíveis. É a contratação, a manutenção e o desligamento, né, nesse ciclo da pessoa, do colaborador na empresa. Isso tudo convém a gente cuidar disso, porque isso gera o que a gente chama de fragilidades, né, do negócio, fragilidade jurídica, inclusive para processos trabalhistas, e que acaba resultando em prejuízo para o negócio. Então, assim, grosseiramente falando, rapidamente falando,
DP se trata, é a parte do departamento pessoal, geralmente isso toda empresa tem que ter, porque é uma obrigação por legislação. A empresa tem que ter o registro, tem que ter o número, o processamento do banco de horas trabalhadas, as ausências, tem que gerar a folha de pagamento, tem que fazer os recolhimentos. Então, isso a manutenção da força de trabalho, contratação, manutenção e demissão, do ponto de vista legal, das obrigações, é o que é o DP das empresas. Isso geralmente está na mão do contador. Isso aí que eu queria até entrar nessa seara com você, antes de você explicar, né, qual o papel do RH, porque muitos varejistas que estão aqui com a gente, geralmente ele passa esse papel para o contador, ele né, cruza os braços e passa isso para o contador. Meus amigos contadores, né, eu tenho muitos amigos contadores, são parceiros de trabalho, e essa é uma das dores do contador, que conta as dores, né? Contador, essa é uma das dores, porque isso não é uma ação contábil, isso é uma ação de DP. Mas, geralmente, culturalmente no Brasil, os contadores acabam fazendo essa parte, né? Que é o recolhimento das informações e o processamento em termos de obrigações. O que o contador não faz, até porque não tem pernas para isso, não é a função dele, é a análise desses dados. Por exemplo, de repente você está pagando hora extra para algumas pessoas no seu sistema, de modo que você, de repente, seria melhor você contratar mais uma pessoa, sairia mais barato do que você pagar hora extra para aqueles. E às vezes isso não aparece, porque você está só processando as informações e está passando... Eu costumo dizer isso aí. Eu costumo dizer isso aí, sabe? Que é aquela hora burra, né? Não é hora extra, é hora burra. Porque o profissional, sabe, ele consegue trabalhar ali cerca de 8 horas, ele consegue trabalhar. Depois disso, observa isso aí, eu aprovo isso para vários, ele começa a enrolar, ele não consegue, não tem mais produtividade. Está atrelado a vários fatores, mas e eu provei isso mostrando, porque o que acontecia, eu tinha um varejista que a gente assessorava, prestava mentoria para ele, e aí olha que interessante, eu provei para ele lá, vou pegar aquele profissional ali, pegando as câmeras dele, vou olhar aquele profissional, ele trabalhando o dia todo, e eu acompanhei o dia todo, e quando deu determinado horário, que é um supermercado, o que acontecia? Ele só lisava já os produtos, porque ele já não tinha mais nada, ele já não tinha forças mais para estar produzindo como ele produziu no início do dia. Então, ou seja, aquela hora extra, que depois ele ia gerar foco, que ele queria que aquele cara começasse cedo, né, e terminasse só à noite na loja dele, dava grandes consequências, porque ele perdia um dia daquele cara como profissional, né, que tinha que dar folga para ele, que era o banco de horas, e depois nós tínhamos um processo complicado, porque não produziu o que era... Isso é a atuação, essa é a atuação de um departamento de DP dentro de uma empresa. É o que justifica uma empresa ter um DP, entendeu? Que faz não só a coleta e a tratativa dos dados, ou seja, não só coleta, faz a folha de ponto, lança no e-social, gera as guias, paga as guias. Não se trata só disso. Se trata também da gente fazer uma análise dessas informações, uma análise gerencial dessas informações, para que você possa ter, inclusive, tranquilidade gerencial para cuidar do que mais importa no seu negócio, que é, no caso, a venda, a compra bem feita, volume de vendas, né? Esse fluxo que é o business, principalmente do varejo, né? Tá, né, nesse binômio, comprar, vender e tal. E se você tem tranquilidade gerencial para focar nisso, você está ganhando tempo, tranquilidade, produtividade para aquilo que mais importa no seu negócio, entende? E tendo uma coisa que acontece de uma maneira fluida. E aí a gente vai para o outro ponto, que é o RH. Né? Mas eu queria ainda aprender você aqui no DP, porque o que acontece? Quando se pensa nesse DP, né, e me permita isso, a gente já terceiriza isso para o contador, igual você falou, né?
Terceiriza de maneira implícita, né? Assim, porque... Isso. E ainda temos situações do tipo seguinte, pô, meu contador não avisou isso, né? Como se fosse algo que ele teria que fazer aquela leitura que você já disse aí, né? Tem que fazer a leitura sobre essa hora extra, a leitura sobre a produtividade desse profissional. E então o que acontece? Hoje, né, falando do DP, ele tem, para você varejista aí, tá? Ele tem um papel fundamental na sua loja. Você não está entendendo. Até o Sá falou muito sobre isso aqui. A empresa são pessoas, né? Nós estamos lidando com pessoas, seres humanos. E o DP é essa ligação muito importante na legalização desse profissional contigo. Porque o que acontece? Isso pode acarretar para você muitos problemas trabalhistas futuros. Então, varejista, você precisa ter isso muito na tua mão, que às vezes você terceiriza e temos que entender, o contador trabalha com fato acontecido. Depois que aconteceu, não adianta, você vai só torcer para que aquilo seja resolvido um dia. Porque já aconteceu, você vai entregar para o contador algo que já deu BO. E o DP, né, sabe, ele tem esse papel fundamental aí. Então, aí é o que permeia, que eu tenho curiosidade, né, de saber o quanto que hoje um DP ele impacta dentro de uma empresa, né? O quanto que ele impacta hoje na parte jurídica hoje de uma empresa. Você sabe dimensionar isso para gente? Eu não tenho assim, estatísticas assim, tal, mas eu tenho uma coisa que eu acho que talvez valha a pena compartilhar, que é a minha experiência. Nós temos você está falando aí de um case aqui, uma situação de um cliente nosso que é uma empresa de segurança, onde a gente começou a atuar, atender e tal, e a gente verificou que ele tinha os funcionários registrados com horários diferentes e tal, e havia funcionários registrados com carga horária de 45 horas semanais. Opa! 45, né? Uma a mais do que a legislação permite, ou seja, o suficiente para fazer uma brecha jurídica enorme. E quem fez isso foi o contador, e é um escritório de contabilidade experiente, né? Passou, foi feito. Por quê? Porque dava certo ali, passou. Ou seja, quando eu estou pegando número, processando folha assim eu tenho, né? Imagina só, eu tenho que processar folha de... E não tem um cliente. O contador não tem um cliente. Não tem um cliente. E ele está muito ocupado pelas 1000 emaranhados da parte contábil, que só isso já é um caos, certo? Então, assim, quando a empresa tem isso organizado, ela tem um controle disso organizado, e ela já utiliza o contador apenas para a parte contábil, efetivamente, e tal, a coisa tende a fluir muito melhor e reduz brutalmente a possibilidade, nesse aspecto, de ter fragilidades jurídicas, viu? Isso muito legal isso aí. E para você, varejista, que está nos escutando aí no podcast, para você que está aí nos vendo, já vai me curtir aí, vai nos comentários comentando para mim aí, né? Colocando nos comentários aí para mim se você já tem um DP que funciona, coloca aí se você não tem um DP, deixa de escrever nos comentários, não tenho DP aqui, quero aprender mais sobre isso. E isso que a gente precisa compreender aqui de você. Por isso que a gente traz esse bate-papo muito legal que a gente está tendo aqui com o Sávio, para trazer esse debate, esse embate, né? Na verdade, assim, falando de DP. Bom, você definiu o DP. E o RH, cara? Legal. Gente, e uma coisa que é muito legal você perceber, assim, por exemplo, hoje, eu não sei como é que é a realidade da nossa audiência, quem está ouvindo a gente, mas hoje a gente tem tantos recursos em termos de gestão de pessoas, gestão profissional de pessoas, inclusive... assim, depois que a internet veio, esse recurso que a gente tem aqui da internet, do videoconferência e tal, você imaginar a sua vida sem isso? Inimaginável. A mesma coisa hoje, a gente tem tanto recurso, hoje a gente tem software, aplicativos, né? Nós trabalhamos com um sistema incrível para que nada passe, para que quase zero, não dá para falar se é zero, né? Mas elimine as chances de erro, né, no processamento de informações e análises de DP.
e de RH também, porque quando a gente fala de RH, a gente está falando de uma outra parte, que é a manutenção da força de trabalho, também a contratação, também a manutenção, também o desligamento, mas sob uma vista não das obrigações legais, e sim com uma perspectiva da melhora da relação de trabalho. E quando eu digo relação de trabalho, é o trabalhador com o trabalhador com seus colegas, a empresa com o trabalhador com a empresa, o trabalhador com o seu chefe, o chefe com os seus subordinados, as relações que vão se estabelecendo, múltiplas, né, sistêmicas, no que diz respeito ao universo do trabalho. Então, o RH, ele surge com essa vocação de amenizar as relações. Se você for pensar lá na época da Revolução Industrial, onde a carga horária era de 16, 18 horas por dia, ambientes insalubres nas fábricas, a expectativa de vida de um trabalhador era brutalmente reduzida, né, dado o ambiente insalubre, um ambiente adverso para a saúde, e tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, um esforço repetitivo brutal. E hoje, as condições de trabalho que a gente foi amealhando, conquistando, não sem grandes lutas e embates, mas o RH hoje ele é fruto dessa luta para humanizar, para melhorar as condições de trabalho. Então, quando a gente fala em RH, a gente fala, é um sinônimo de cuidado das pessoas no ambiente de trabalho. Então, ajudar com que as pessoas trabalhem melhor, que elas encontrem o seu melhor na empresa e possam ser mais produtivas, mais engajadas, mais eficazes, fazer o que o empregador espera delas, né? Mas rompendo com aquele antigo binômio que ainda é presente muito na nossa sociedade, que é a questão da exploração da força de trabalho do outro. Eu não entendo, e a gente não pode entender e reduzir o trabalho a esse binômio de explorador-explorado. A gente tem que entender e pode entender e construir uma realidade, que é isso que a gente acredita, de que a força de trabalho, o trabalhador, isso é um processo de ganha-ganha, de benefício mútuo, né, dentro de um sistema onde a gente, né, entende que, por exemplo, a pessoa tira do seu trabalho o sustento de sua família, ele estuda os filhos, ele se alimenta. Mas é que às vezes porque não tem, você ganha pouco, tá bom, isso é uma outra questão. Mas a essência da filosofia do RH é essa filosofia de melhorar as relações de trabalho. Então, nisso encontra o treinamento das pessoas, está sobre o guarda-chuva do RH, a avaliação de desempenho das pessoas, mensurar como ela está trabalhando, como ela está se performando no ambiente de trabalho, por exemplo, nas vendas, nos números de vendas, na organização, por exemplo, de uma loja, a parte de reposição de estoque, ou, né, o atendimento ao cliente, são várias, a gente pode criar muitas variáveis, muitas índices, né, de verificação do desempenho daquele funcionário, ajudando ele a desempenhar melhor. Né? Eu gosto muito disso, sabe? Eu penso que é uma oportunidade que, para você, varejista aí, que pode fazer, que é o quê? É a gamificação da coisa. Quando você cria essa métrica, eu gosto mais da gamificação. A gamificação estimula, porque você reconhece aquele que realmente, né, está fazendo o seu papel. E o RH tem esse processo muito contínuo dentro do varejo. Eu falo da importância do RH nesse sentido, porque é esse processo social. Porque o que acontece? Ele emprega vários, o varejo, gente, é um dos lugares que mais emprega, o primeiro emprego está no varejo, é um dos lugares, assim, que realmente sempre você tem oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então, ou seja, o papel do RH é muito importante. E aí está um dilema, quando você fala do RH, que é a maior dor desse varejista que está aqui, né? Para você aí, varejista, escreve para mim se não é a maior dor, se é sim ou não, que é o turnover, né? Nós temos um problema sério do turnover. A rotatividade dentro do varejo é uma coisa absurda. A gente até brinca. Tem uma porta de entrada no varejo e tem uma porta dos fundos. O cara já entra, já passa e já sai no fundo. Tem uma rotatividade. Existem alguns aspectos, né? Por que vou trabalhar no varejo? Porque a questão do horário, a questão de uma série de coisas que o RH tem como papel fundamental.
E ele traz essa tônica para a gente de desenvolver essa capacidade social de visualização do valor da sua loja. Porque se o cara não quer ali, provavelmente alguma coisa você não conseguiu vender para ele, para valorizar o quanto vale estar ali naquele, né, trabalhando naquela loja, naquela empresa ali. Olha, faz sentido? Isso tem. Eu vou destacar dois aspectos, é uma questão complexa, mas eu vou pensar dois aspectos aqui, um para um lado e outro para o outro, para a gente enriquecer um pouquinho a discussão, mas ainda que brevemente. Primeiro, se eu estou. Imagine, isso é uma questão de lógica, né? Uma questão pragmática. Se eu estou no ambiente onde eu me vejo valorizado, onde eu estou sentindo prazer, onde eu gosto de estar ali, onde eu me sinto que estou com os meus, onde eu me sinto que estou alinhado com os meus valores, onde eu sinto que meu comportamento é alinhado ali, onde enfim, uma série de coisas, onde eu sinto que eu tenho um propósito, onde eu sinto que eu faço a diferença, onde eu recebo algum tipo de reconhecimento, onde eu faço falta. Eu citei aqui, de maneira indireta, as principais necessidades humanas, né? Enfim, se eu estou num ambiente desse, eu tendo a querer permanecer. Então, se eu tenho atendido as minhas principais necessidades humanas, as minhas necessidades psicológicas, principalmente, né, eu tendo a ficar ali. Agora, e o oposto também, isso é comigo, com você, com qualquer um. Um ambiente onde eu me sinto hostilizado, explorado, desrespeitado, subvalorizado, eu tendo a ficar olhando, ficar ali apenas pelo trabalho, pelo dinheiro, até achar alguma coisa melhor. Tá? É verdade. A gente até brinca, né? Eu estou passando aqui pela loja, vou começar com um balador aqui, mas a primeira oportunidade eu estou indo embora. Por quê, né, cara? O que é? Se coloque nesse lugar. Assim, por que eu ficaria? Por que eu me estimularia a ficar, né? Qual que é a organização que eu posso também trazer? É aquela questão do jardim, eu cuido das flores que as borboletas vêm. Isso aí, né? O que eu posso fazer para atrair, para reter esses talentos, reter pessoas e tal? Isso é um ponto de vista. O outro ponto de vista que também é verdadeiro e que também cabe nessa discussão é a característica da mão de obra no nosso país, cara, a característica da força de trabalho, isso é muito complexo, não acho que não cabe a gente entrar aqui, mas eu vou pincelar apenas, que é o seguinte, as pessoas estão mais preocupadas com seus direitos do que com seus deveres, isso é cultural, cultura do jeitinho, né? Você investe no cara, o cara troca a sua empresa por um que paga R$5 a R$10 a mais no ticket e tal. E aí, realmente, às vezes, né, muito empresário, ele se frustra, porque ele faz um programa, ele está bem intencionado, e os caras aprovam. Essa questão cultural, eu brinco muito, né? Eu até falo muito com os meus clientes, é o seguinte, as pessoas estão procurando benefício, né? Traz benefício para ele traz benefício, ele quer isso, né? Às vezes a gente conversa muito com algum... Quando você começa uma consultoria, uma mentoria ali na loja, sempre eles chamam a gente, os funcionários já chamam, eu quero conversar com você. E aí uma clássica, né? Uma pergunta clássica. Vira e fala assim, ô Ederson, eu estou procurando aumento. Eu quero saber, vai ter aumento aí? Aí eu volto a pergunta para ele. Tem alguém te querendo? Eu falei, não. Então você vale isso mesmo, não pode ficar despreocupado, o valor é esse. A verdade, esse é o conceito, né, que você falou aí, cultural, que tem que ser mudado. A gente precisa se valorizar, gente. Nós, como profissionais, você precisa entregar o seu melhor para você se valorizar, para você ser reconhecido. Você gerar valor, valor para receber aumento por merecimento, né, vamos dizer assim. Às vezes você está achando que, não, se eu faço o meu melhor aqui, será o seu melhor está sendo avaliado? Não está sendo reconhecido. Beleza, então mostra para o mercado, que o mercado vai te atrair aí, com certeza você vai para algum lugar que as pessoas... Então a gente precisa mudar um pouco o nosso foco, né? A gente não pode colocar nossos sonhos na mão dos outros, tem que colocar os sonhos com a gente. Esse é o perfil do profissional que está aí. O RH encontra esse passe, né? Muitas vezes. Um passe, sim. Por outro lado, assim, se eu invisto em ter uma... também, novamente, dois pontos de vista.
do ponto de vista do empregador, eu acho que vale muito a pena a gente fazer ações de complexidade, de ganhar complexidade em termos de profissionalizar a gestão de pessoas. Então vale a pena ter um DP realmente analista, né, que seja analítico das situações e não simplesmente processador de informações, mas que as analise de acordo e favorecendo o negócio. Ter um RH estratégico também conectado ao negócio, também que faça ações para que o negócio ganhe corpo, ganhe estabilidade, ganhe solidez, ganhe pujança, reduza números negativos, aumente os números que são positivos para o negócio, por exemplo, reduzir turnover, aumentar a produtividade, aumentar o engajamento, né, melhorar a cultura. Isso, então, são uma play de indicadores que a gente tem para trabalhar nisso. Então, é importante que o empregador, que o dono de negócio que esteja nos ouvindo agora, que ele cuide disso. Então, mas a minha empresa é pequena. Não, mas é importante que você tenha ações de profissionalize a sua gestão de pessoas, não importa o seu tamanho, que você já, inclusive, crie com isso condições de crescimento. Né? Eu ia te perguntar isso, porque é o seguinte, quando o cara olha que o cara é pequeno, né, uma diferença de uma empresa maior, né, de faturamento considerável, né, de milhões aí por mês, e você tem aquele pequeno varejista, aquela loja pequena. Esse pequeno, que talvez esteja aqui com a gente, né, buscando alternativa para ele crescer, como você falou, né, consolidar, crescer, ele tem condição de ter um DP e um RH? E por que ele faria isso, cara? Ele tem, às vezes é aquela questão, né, de perceber a necessidade. Quando você tem um DP e um RH, você tem condições de profissionalizar a gestão e colhe os frutos disso. E os frutos disso, assim, o que pode estar acontecendo? Quando você não faz isso, você faz uma gestão amadora, como a gente falou lá no início, você corre o risco de ter fragilidades jurídicas, possibilidades de ser acionado em ações trabalhistas, você tem possibilidade, de repente, de cair em alguma brecha de legislação, receber alguma multa, alguma coisa. Você pode também perder talentos, né, aumentando turnover, tal, e você pode estar deixando muito dinheiro na mesa que poderia estar a pegada, a produtividade e o resultado do seu negócio como um todo poderia ser outro, caso o engajamento, por exemplo, fosse maior das pessoas, caso você melhorasse, por exemplo, seu atendimento ao cliente, e vários outros indicadores aí que poderiam beneficiar diretamente o negócio. Diretamente, por exemplo, se você tem uma revolução no atendimento ao cliente dentro da sua empresa, né, você revolucionar o atendimento ao cliente, tendo clientes encantados, provavelmente você vai ter resultado em vendas, né, que é o que a gente demonstra na consultoria. Imagino até que a sua consultoria seja basicamente também nesse aspecto. Então, mas existem soluções, né, inclusive nós, né, eu estou hoje à frente de um negócio que é uma solução para popularizar as boas práticas de DPRH para empresas menores. Porque assim, o que eu vi desses mais de 10 anos aí dentro de empresa, 20 anos de desenvolvimento de pessoas, mas 10 anos dentro de empresas, né? No B2B, falando com donos de negócio, em empresas grandes, né? O último trabalho que tive numa empresa de tecnologia lá no sul do Brasil, você vê uma empresa com, sei lá, quase 600 funcionários, o RH deles, abre uma porta que é tanto de gente, esse aqui é o RH, esse aqui é o DP, esse aqui é o contábil, esse aqui é não sei o que, tem departamento, um monte de gente e tal, né? Só o jurídico dele tem 4 advogados lá dentro, trabalhando numa sala, tal. Enfim, você vê o negócio fluindo, aqueles processos, coisa mais legal, bacana. Aí você chega, de repente, numa outra empresa, e também bacana, uma empresa, né, com uma luta ali de um empresário, um sonho de um empresário, às vezes vem passar de pai para filho, né, uma coisa assim, um comércio, um negócio, aí o cara, ele não tem acesso àqueles processos. Porque assim, para você contratar, montar um DP, uma pessoa para fazer DP, uma pessoa para fazer RH, né, quanto que custaria
né, na sua região aí, esse profissional que minimamente poderia implementar essas ações de maneira profissional dentro da sua empresa? Você fala de 2 contratações, com a carga tributária, com a carga de impostos que a gente tem, né? Você, melhor do que eu, sabe fazer as contas aí de quanto seria um gasto com 2 profissionais desse gabarito, que tem esse condições. Com certeza pode pegar o salário dele e botar mais 70% aí, tranquilo. Ou até mais, né, dependendo né? Enfim, a hora que você faz essas contas, você vai falar, mas aí fica caro, né? E, por exemplo, nós com a Triway, que é uma terceirizada de DP e RH para pequenas e médias empresas, a gente consegue levar esse serviço completo com o nosso capital intelectual, botar isso para girar dentro do teu negócio, por um preço que é, às vezes, Peraí. Você está falando, então, que a Triway traz uma solução para esse varejista que está aqui nos vendo, então. Ou seja, ele tem hoje um problema. Eu não tenho um RH que funciona, eu não tenho hoje um DP que funciona. Então, tem solução de terceirizar isso e isso tornar, para mim, muito mais interessante, porque é o que você falou, né? Isso é vanguarda, Edson, porque assim... É vanguarda mesmo. As empresas já fazem isso, já experimentam esse modelo de terceirização. Por exemplo, todo esse cara que está nos ouvindo agora, você, empresário que está nos ouvindo agora, você já tem uma terceirizada de um setor extremamente estratégico da sua empresa, que é o setor contábil. Né? Provavelmente, né, não justifica você o custo para você manter um contador dentro do seu varejo, da sua empresa, não compensa. Você contrata um escritório especialista que tem um capital intelectual total, máximo daquilo, que faz a sua contabilidade por um preço que compensa muito mais do que contratar um contador e botar aí dentro. Deixa eu só pegar um raciocínio se aplica também. Esse raciocínio a gente migra ele, a gente está trazendo essa solução, que é ter um capital intelectual top à disposição da sua empresa com um valor que é, sei lá, às vezes um quarto do que se fosse contratar esse profissional aí. Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, porque muitas vezes você, varejista aí, tem a contabilidade, porque o governo cobra. Então você fala, não, eu tenho que fazer isso, se eu pudesse eu fazia isso aqui. Grande erro, o amadorismo. O amadorismo está aí. Você tem que profissionalizar. Hoje, gente, você aí, varejista, está entrando na sociedade grandes players, cara. Grandes players. Se você for de farmácia, grandes players estão entrando na sua região. Cidades pequenas aqui. Se você for supermercadista, grandes players estão entrando. Material de construção, grandes players estão entrando. Ou seja, você precisa, lojas de departamento, grandes players estão entrando. Você precisa profissionalizar o seu negócio para você resistir a essa avalanche de informações que vem. Contabilmente, igual você falou, o contador tributos o tempo todo, alterações tributárias o tempo todo, nós temos uma avalanche aí de informações. E nós temos também na parte DP, jurídica, e do RH, com ferramentas que precisam ali consolidar a gestão de pessoas da sua empresa, para que reduza o turnover, traga para você credibilidade da sua empresa, né, até para que futuro você possa ter investidores nela. Cara, fantástico ter uma ferramenta dessa. Então você está me dizendo que eu não tenho um profissional dentro da minha loja, mas eu tenho toda essa estrutura na retaguarda, é isso mesmo? É uma estratégia, isso é uma estratégia para você colocar a sua empresa no próximo nível de profissionalização de gestão. Porque profissionalizar a gestão é profissionalizar a gestão contábil, a gestão financeira. Por exemplo, aquele beabá da gestão financeira, não confundir o caixa da empresa, da loja, com o seu caixa pessoal. O CPF e o CNPJ. O CPF. Então, beabá, né? Então, assim, a gestão financeira, você profissionaliza ela, você vai deixando mais profissional. E quanto mais profissional você vai ficando, mais chances de enfrentar as adversidades você vai tendo. No setor contábil, também, se você faz as coisas no coxambramento, de qualquer jeito, amadoramente, intuitivamente, sem, às vezes, ter conhecimento do que são as boas práticas, do que está funcionando, não digo nem coisa... não estou falando nem de academia, de doutor de mestrado, que não sei o que especial. Não, é coisa que funciona e o que não funciona. É isso que interessa para a gente que tem negócio. Né? O que é obrigação, o que funciona, o que cola, redução de custo, todo mundo repensa desse jeito. Né? É verdade. E
na gestão de pessoas, profissionalizar a gestão é colocar processos. A fórmula do sucesso no negócio é processo mais pessoas igual resultado. Então, processualizar, tornar aquilo como um processo. Então, assim, mesmo peso, mesma medida, relação de equidade, de igualdade entre os funcionários, isso ser percebido. Não, aqui é assim, a regra é clara, as coisas estão explícitas, o processo é esse, aqui sou valorizado, eu sou processualmente valorizado aqui. Então, assim, porque se eu faço, eu tenho. Se eu não faço, eu não tenho. Por exemplo, no nosso software, a gente coloca as chavinhas, as coisas. Faz, tem. Não faz, não tem. Aí o cara falou, eu quero aumento. Mas olha aqui. Olha o outro assim, pô, aqui, ó, uma promoção. Por quê? Porque olha os indicadores, uma promoção, ele dá input a mais, melhor reconhecer. Então, e aí aquele cara ele vem trabalhar mais. A gente cria sei lá, ou escapar a palavra. Um start, sei lá, um tesão pra galera. Um sistema mesmo de positividade que se retroalimenta e tal. Cara, isso tem um impacto, primeiro, na cultura, no clima da empresa. Clima, né? Aquela coisa assim, tá aí um outro conceito que às vezes as pequenas empresas nem tomam conhecimento, que é o melhor lugar para se trabalhar, né? Existe esse prêmio, né? Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas existe um prêmio, né? O Good Place to Work, né? E o GPTW, ele premia as empresas que têm ações e têm demonstração disso, ou seja, gestão processual, técnica e profissional, que mostre os procedimentos e tal, que cria um ambiente onde os funcionários têm essa percepção de que aqui é bom de se trabalhar. E aqui vale a pena entrar e aposentar. Isso. Sabe? E imagina se você faz da sua empresa um lugar onde as pessoas queiram vir trabalhar, que se estapeiem quando você abre uma vaga, entendeu? E que valorizem e queiram manter. Então, isso não vai acontecer com... olha só a ilusão, empresário, me escute. Não é só pagando mais. Aliás, dinheiro é um elemento importante na vida material, claro, tá? Mas as pessoas, cara, de verdade, elas não trabalham só por dinheiro. Elas querem ser reconhecidas, elas querem ser respeitadas, elas querem ter o direito de errar, elas querem ter uma série de compensações psicológicas que são, às vezes, mais importantes do que o fator grana numa decisão. Tá? Olha, para você varejista aí, com certeza, o cara sabe. Ele é psicólogo, ele entende pra caramba disso e tá aí há mais de 20 anos aí na gestão de pessoas, o cara tem esse conhecimento e essa ferramenta é muito legal. Ó, sabe, eu ficaria horas e horas falando contigo aqui, cara, porque o tema é muito bom e você tá já convidado para o próximo bate-papo. Nós vamos pensar no bate-papo aí, trazendo um tema que contemple aí esse varejista que está nos escutando, está nos vendo aqui. Para você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui, vai curtindo e vai aí compartilhando também, porque vale a pena rever tudo que o Sávio falou ali como dicas para você. Ô, Sávio, eu vou passar aqui para o pessoal aqui um livro, ó, Crise para alguns, Solução para outros. Nós reunimos 22 profissionais, mais de 200 páginas aqui falando sobre soluções com ferramentas para que esse varejista aí possa aprimorar. Bom, no modelo físico assim, nós falamos assim, vamos colocar isso em e-book? Colocamos em e-book, colocamos lá no mestrevarejo.com.br, você acessa lá e é um preço acessível só para você pagar, sabe o que é? Os custos que tem lá no site, porque nós estamos entregando essas ferramentas para vocês a um preço, assim, bem simbólico. Então, você não pode perder. Acesse lá o site mestredovarejo.com.br e acesse evarejo.com também para você ter mais informações. Você sabe, eu sempre faço uma coisa aqui, que é perguntar, porque vários varejistas estão nos assistindo aqui, anotando, né, já está nos comentários aqui, se posicionando,
eu gostaria que você desse uma ferramenta, um passo aí que ele tem que fazer amanhã na loja dele, ou seja, ele está assistindo hoje e amanhã ele vai chegar na loja dele e tomar uma atitude e fazer. Eu sempre convoco isso, certo? É meio surpreso. Falo assim, o que esse cara tem que fazer amanhã para ele mudar já a questão de DP e RH dentro da loja dele? Já mudar esse conceito aí. O que ele precisa fazer? Uhum. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, ele fazer uma análise, chegar com um olhar, abrir a porta, sei lá, na segunda-feira, no dia que for, que ele tiver lá, que vai tomar essa decisão, olhar, abrir o seu negócio e imaginar, assim, que o funcionário dele, fazer esse pequeno exercício, assim, ó, será que o meu funcionário, ele vem para cá e ele tem um prazer de vir trabalhar aqui? Muito bom. Porque, assim, cara, se você... Mas, assim, buscando se descolar mesmo, porque a gente que é empresário, cara, a gente tende a olhar o nosso filho, assim, a nossa empresa como se fosse um filho. E a gente não gosta que venham falar mal do nosso filho. E muito menos falar mal da gente como pai. Né? Da gente como empresário. Então, assim, se eu descolar mesmo desse lugar e olhar com o olhar do funcionário mesmo, é um prazer incrível, maravilhoso poder trabalhar aí? Ou será que tem algum pontinho, alguma virgulinha, alguma coisinha, né, que a gente pode saltar a nossa percepção nisso aí? E aí, isso pode ser também um ótimo exercício para você se sensibilizar para buscar realmente profissionalizar essa gestão, para buscar botar... mas eu já tenho uma... Certo, mas como você pode levar isso para um próximo nível, entendeu? Trazer boas práticas testadas e tal, não é coisa de faculdade, academia, não, coisa de livro, não, é coisa de prática. Como você pode mudar as práticas na sua empresa, implementar processos e colocar a sua empresa no próximo nível. Agora, se você quiser fazer isso e fazer isso com economia, já tem gente nos comentários aqui, com certeza, já pergunta como é que eu falo mais com o Sávio Garrido aí, para entender sobre essa ferramenta, que ela é fantástica. E, é claro, vai estar também na descrição, tanto desse vídeo como também desse podcast, o contato aí do Sávio. Mas, Sávio, fala pra gente aí como que eles podem te encontrar, cara, para continuar esse bate-papo contigo. www.somostriway.com.br. Triway é o numeral 3. 3WAY. somostriway.com.br. Então, ali no site tem um descritivo do nosso trabalho e tem nesse site também ali um link para você acessar o WhatsApp e a gente conversa através dali e aí dispara uma avaliação aí de como está o seu procedimento, né, a sua gestão de pessoas, um diagnóstico que a gente faz aí contigo gratuitamente, e aí a gente aponta possibilidades aí, como que você pode ir para o próximo nível, como que você pode profissionalizar ainda mais a gestão do seu negócio no que tange pessoas, conte com a gente. E eu vou falar para vocês, se você entrar no WhatsApp lá, você fala assim, eu assisti você lá no Bate-Papo do Varejo, que ele com certeza vai ter uma condição especial para você, tá? Já é combinado entre a gente. Sabe, olha, muito obrigado pela sua presença, conceder esse espaço aí na sua agenda para a gente estar conversando aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses temas, né? Isso aí também tem a ver com missão de vida, Ederson, porque quando você vê que esse trabalho ele acaba impactando as pessoas, não só os negócios e as empresas, mas como a gente entende que empresas são fruto de pessoas, o que a gente faz é impactar positivamente a vida das pessoas, isso não tem preço, né? Com certeza, é bom demais falar com você. E para você que está aí no canal, escreva nos comentários qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui para você, um convidado, pode colocar aí para mim, com certeza a gente vai entrar em contato e vai trazer esse tema para você. E eu te aguardo no próximo Bate-Papo do Varejo. Tchau, Sávio, obrigado. Um grande abraço.